dois, três, gravando! Para você que está se preparando para a prova teórica no Detran, primeiros socorros. Estamos aqui em sala de aula no litoral do Paraná, em Paranaguá. Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite, falando sobre primeiros socorros. Por que temos que ter noções básicas de primeiros socorros? Em caso de acidentes de trânsito, a gente saber como agir, saber o que fazer. Diga-se de passagem que, em primeiro lugar no mundo, os acidentes acontecem dentro de casa. Imagina uma pessoa escorrega no piso do banheiro, encosta a janela, por favor. Escorrega no piso do banheiro, bate com as costas e para de respirar. O que fazer, o que não deverá ser feito? Em segundo lugar, é na cozinha. Imagina lá, a pessoa fazendo café, de repente aquela água fervendo cai na pele. O que fazer, o que não fazer, o que utilizar, o que não utilizar. Essas noções básicas de primeiros socorros, pessoal, não dará a nenhum de nós as condições de substituir completamente um profissional de socorro. Mas com essas noções básicas, salvaremos vidas em qualquer lugar, não é só no trânsito. Na praça, no parque, no shopping, no açougue, na padaria, no trabalho, em qualquer lugar. Lembrando que faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. Utilizaremos de técnicas simples. Já caiu em prova de legislação. Verdadeiro ou falso que leigos dá o diagnóstico em acidente de trânsito? Falso, nós não damos diagnóstico. Verdadeiro ou falso que tem que ser da área da saúde para ser um socorrista? Falso, não precisa ser da área da saúde. Qualquer um de nós pode ajudar uma pessoa que está em condições ali desfavoráveis. Verdadeiro ou falso que é sempre proibido mexer na vítima? Nunca devemos movimentar a vítima. Imagina só, se fosse verdadeiro essa afirmativa, o porquê esse curso? Não faz sentido. Se eu não posso mexer na vítima, se eu não posso movimentar a vítima, para que um curso de primeiros socorros em autoescola? Essa afirmativa é falsa, de que você nunca deve mexer ou movimentar a vítima. Em algumas situações deveremos sim mexer ou movimentar a vítima. Por exemplo, um veículo, bateu, começou a vazar combustível, começou a pegar fogo. Aí a pessoa desmaiada, presa ao cinto de segurança. Desde 2006 não é obrigatório extintor de incêndio nos automóveis. Os carros que estão ali, os curiosos no local do acidente, o veículo não tem extintor. Vai deixar morrer queimada? Não vai retirar do carro? Não vai fazer nada? Não faz sentido. Então, nesse caso, em quais situações poderemos mexer ou movimentar as vítimas em perigo iminente? O que seria perigo iminente? É quando acontece um acidente e no mesmo acidente existe um risco de um novo acidente. O carro bateu, começou a vazar combustível, existe um risco de um novo acidente. Faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. Para algumas situações é só o socorrista, é só o médico, é só o enfermeiro. Em alguns casos, só Deus. Utilizaremos de técnicas simples. Claro que se o acidente de trânsito trouxer riscos à nossa segurança, a gente vai fazer o quê? O carro está pegando fogo, o estofado todo está pegando fogo. Em algumas situações não tem o que fazer. Imagine, o carro capotou, de repente uma pessoa sem cinto de segurança foi projetado para fora do veículo. E uma rodovia de trânsito intenso. Aí não tem o que fazer. De repente, quando você pensa em fazer alguma coisa, vem um carro e acaba atropelando a pessoa. Então tem coisas que não tem o que fazer. Diga-se de passagem que, em primeiro lugar, em todo e qualquer acidente, deve-se fazer o quê? Sinalizar no local. Essa é a primeira providência. Primeiramente, que Deus livre nossos amigos, livre nossos familiares, nos livre de todo e qualquer acidente, pessoal de casa? Mas todos nós estamos sujeitos a acidentes de trânsito. É importante saber as técnicas de primeiro socorro, de nunca precisar utilizar, em uma eventualidade, saber o que fazer se precisar. Os números de urgência. É importante saber não só para a prova, é importante saber os números de urgência e emergência e nunca precisar utilizar, ou de repente em uma eventualidade precisar utilizar e não saber os números de urgência e emergência. Hoje a sinalização do local do acidente. Quando acontece um acidente com uma pessoa conhecida, meu Deus, livre nossos amigos, familiares, mas todos nós estamos sujeitos. Será que devemos ligar para o parente? Imagina, você vê uma pessoa conhecida
Aí você conhece a mãe, o pai, o avô, o tio dessa pessoa atropelada. Você vai ligar? Claro que não. Você não pode avisar o tio, o pai, o avô, a mãe, naquele exato momento em que a pessoa está machucada no trânsito. Imagine uma mãe chegando e vê um filho embaixo de um carro. O desespero vai tomar conta, ela vai atrapalhar você que quer ajudar e vai atrapalhar os socorristas. Agora, se a pessoa, quando o acidentado estiver na maca, dentro da viatura da ambulância, aí pode acionar, o teu filho está indo lá para o regional. Ou quando der entrada no pronto-socorro, aí sim avisar o familiar. Mas quando está tudo machucado, ali, dependendo da situação, uma fratura exposta, hemorragia, gemendo de dor, né? Então não é relevante avisar o familiar. Então, a sinalização do acidente, o que os senhores acham? O triângulo de segurança, né? Essa placa, esse triângulo, para você que está vendo o vídeo, dá um zoom aí no vídeo, dá um zoom. Essa placa, o triângulo, o nome dela é dê a preferência. O triângulo de segurança, né, para sinalizar o local do acidente, ele já é o bico aqui para cima, né? Na base, a base é colocada no chão, essa base é colocada no chão. O que os senhores acham? O triângulo, ele é colocado depois do acidente, na curva ou antes do acidente? Bem antes do acidente, né? No sentido dos veículos que estão vindo próximo ao acidente. Pessoal, já caiu em prova de legislação essa sinalização do triângulo a quantos metros de distância do local do acidente? Aí depende. Para toda e qualquer questão, né, coloque essa palavra, depende. Depende. É no mínimo 30 metros. Mas hoje existe uma regra nova. O triângulo deverá ser posicionado antes do acidente na distância de 1 metro por quilômetro. Professor, não entendi 1 metro por quilômetro. Se a via é de 30 km por hora, o triângulo deverá ser colocado a quantos metros? Se é 1 metro por quilômetro, 30 metros. Se a via é de 40 km por hora, a quantos metros deverá colocar o triângulo? 40 passos longos de um adulto. Se a via é de 60 km por hora, 60 metros. 60 passos longos de um adulto. Se for uma via de trânsito rápido, onde a velocidade máxima é de 80 km por hora, 80 metros. 80 passos longos de um adulto. Existem dois tipos de rodovia. Rodovia de pista simples e rodovia de pista duplicada. Se o acidente acontecer em uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima é de 100 km por hora, a quantos metros deverá colocar o triângulo? 100 metros. 100 passos longos de um adulto. Se for em uma rodovia de pista duplicada, onde a velocidade máxima é de 110, a quantos metros deverá colocar o triângulo? 110 passos longos de um adulto. Já caiu em prova de legislação em todos os Ciretrans e Detrans do Brasil. Se o acidente acontecer em uma rodovia de pista duplicada durante a noite, a quantos metros deverá ser colocado o triângulo? Só por ser de noite já dobra a contagem. Se é uma rodovia de pista duplicada, de velocidade de 110 km por hora, o acidente aconteceu à noite, a quantos metros? 220 passos longos de um adulto. Se o acidente acontecer à noite, não precisa estar chovendo, não precisa ter neblina, cerração. Só por ser de noite, atenção pessoal, só por ser à noite, por causa da má visibilidade, dever e ser visto, a distância dobra para colocar o triângulo. Aí uma via de 40 km por hora, o acidente à noite, a quantos metros? 80 passos longos de um adulto. A via de 100 km por hora, acidente à noite, 200 passos longos de um adulto. Ainda sobre a sinalização do acidente. Se o acidente acontecer em uma curva, não inicia a contagem na curva. Passa toda a curva e inicia do 1. Durante a contagem, se a pessoa que está colocando o triângulo se deparar com outra curva, não precisa zerar, continua. Agora, se o acidente acontece em uma reta, aí na hora da contagem para colocar o triângulo, se deparou com uma curva.
zera a contagem na curva, passa toda a curva e inicia do 1. O ideal para a sinalização do acidente é entre o acidente e o triângulo, né, nesse meio, nesse intervalo, é relevante colocar galhos de árvore, vegetação seca, não é tronco de árvore, não é paralelepípedo, porque se de repente os condutores que estão chegando no local do acidente estiver desatento, aquele material grande pode provocar um acidente, inclusive o capotamento do veículo. Então, galhos de árvore é relevante, lata de alumínio, principalmente no período noturno, porque o farol, né, a luz do farol reflete naquela lata de alumínio e o pessoal que está chegando próximo ao acidente consegue perceber a avaria. Imagina só, motocicleta não é obrigatório o triângulo. Aí você está chegando de moto, um acidente de trânsito, vai usar o que para sinalizar o local? Galho de árvore. Lembrando, quando o acidentado for encaminhado ao pronto-socorro, devemos retirar os galhos, a vegetação ali, né? Porque pode de repente provocar um acidente, dependendo do material utilizado. Tem que tirar da pista. Pessoal, o que os senhores acham na hora que você está falando com o atendente socorrista? Qual é a primeira providência no acidente de trânsito? Sinalizar o local e acionar as equipes. Lembrando que no carro, o pisca-alerta, né? Aquele que fica, as 4 luzes, as 4 piscas do carro ficam acendendo e apagando, tem que acionar. Seria bem legal, né, para os condutores que estão chegando próximo ao local, além do triângulo, galho de árvore, pisca-alerta do carro, seria legal abrir o capô, o porta-mala, as portas. Por quê? Poxa, imagina você chegando no local onde tem porta-mala aberto, porta do carro aberto, capô aberto, pisca-alerta. As pessoas vão ver aquele local muito melhor e reduzir a velocidade. Está acontecendo algum problema. Mas dependendo da região, você deixar o carro aberto, né? Você lá numa rodovia, acidente, 110 km por hora, você vai ter que dar 220 passos. Aí quando você está voltando, dependendo do local, o carro não está mais no local. O carro não está mais no local, a bateria, roubaram a bolsa, o celular, né? Infelizmente tem pessoas que se aproveitam da fragilidade do outro. Mas demora até vítima, viu? É verdade, sequestro relâmpago. Então, é relevante. O que os senhores acham, pessoal? Sinalizou o local, acionou as equipes. O que informar para o socorrista, para os socorristas? O que é importante informar quando está falando com o atendente socorrista? O local do acidente. O local do acidente em primeiro lugar. Aquele local onde você entende que o socorrista, quando você falar para o socorrista, ele sabe onde é. Quando ele estiver preparando a equipe dele, o acidente aconteceu em frente à Praça dos Leões. Para você que não conhece Praça dos Leões, está vendo esse vídeo em outro lugar do Brasil, é em Paranaguá, litoral do Paraná, uma cidade portuária, né? A primeira cidade fundada no Paraná. Visite, hein? Bem bonito. Rodeado por água, ilhas, litoral do Paraná, Paranaguá. Então, um local que todos conheçam. O acidente aconteceu em frente ao Rio Branco. Leão da Estradinha, você não conhece? Vem conhecer o Leão da Estradinha. Rio Branco, que é isso? O acidente de trânsito aconteceu perto do estadual. Aquele local onde que o socorrista sabe onde é. Então, com certeza, o local exato é importante. O que mais falar para o atendente? Quantidade de vítimas. Tem 3, 2, 4. Por quê? Cada viatura do SAMU tem uma marca só. Se tiver 3 acidentados, vai ter que vir mais viaturas. Então é importante a quantidade de vítimas. O que mais? Nível de consciência das vítimas, o estado, tipo de ferimento, né? Tipo de ferimento. Aqui eu estou vendo, ele vai perguntar, o socorrista pergunta, né? Como é seu nome? Meu nome é Ronald. As condições das vítimas. Tem uma aqui que está sangrando pelo nariz, pela boca e pelos ouvidos, traumatismo craniano. Tem uma aqui que a parte do osso está aparecendo na canela, ele já vai preparar a equipe. O seguinte, se prepara que vocês vão pegar o acidentado lá com fratura exposta. Tem uma pessoa aqui que está berrando que perdeu o braço. Ai meu braço, cadê? Teve o braço amputado.
Pode acontecer, um acidente de trânsito, o membro ser arrancado. Dependendo do membro amputado, ele pode ser reimplantado em até 6 horas após o acidente, desde que não tenha sido carbonizado ou totalmente esmagado. Claro, né, imagine, amputou lá um membro, esse membro não precisa lavar, né, nada, enrolar num pano, colocar numa sacola e encaminhar junto com o acidentado ao pronto-socorro. Bom, professor, que frieza! Seria legal, seria legal, seria relevante e importante, né, se tivesse no local uma Tupperware, colocar, não tem aquelas forminhas de gelo dentro da Tupperware, o membro enrolado num pano, sem lavar, né, sem colocar na água, protegendo-se primeiro com luvas descartáveis, né? Sinalizou o local, acionou as equipes, vai lá na vítima, vai ter que se proteger primeiro com luvas descartáveis. Encaminhar o pronto-socorro, não é para colocar o gelo direto no membro amputado, porque o gelo também queima. Lembrando então, relevante, tipo de ferimento. O que mais informar os socorristas? Tipo de acidente? O que ocasionou? Isso, tipo de acidente, carro com moto, caminhão com trem, duas motocicletas, 2 caminhões. Então informar, como diz aí, né, um termo técnico, você tem que ter a visão holística. O que seria a visão holística? É a visão de um todo, a visão de cima do acidente e avisar aos socorristas. Importante. Pergunta que não quer calar. Qual é o número do SAMU? 192. Você que está vendo esse vídeo sabe os números de urgência e emergência? Esses números de urgência e emergência não é só para você conseguir um acerto no dia da tua prova. É importante ter na ponta da língua. Ah, professor, mas hoje os aplicativos, a tecnologia do celular tem tudo. Tem, mas você tem que ter na ponta da língua. O que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já caiu na prova. O que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. Quando acionar o SAMU? Caso aconteça traumas, traumatismo craniano, fratura, né, uma pessoa em estado de choque, aciona o SAMU. Em quais situações, né, ou em qual situação acionar o bombeiro? Qual é o número do bombeiro? Não, você deu uma vez, sei lá. Morreu a vítima. 123. Morreu a vítima. Ai, eu fiquei 193. O bombeiro, né? 193, 193. Já ganhou na prova de legislação o que significa a sigla COBOM, Corpo de Bombeiros. Quando acionar o COBOM, olha que importante isso que vocês vão saber agora. Olha o detalhe. O detalhe, né? A gente consegue fazer com que aquela pessoa que está sofrendo ali no acidente, né, a gente consegue ajudar ainda mais os detalhes, quando você sabe esse detalhe. O que significa um condutor encarcerado? Encarcerado é um termo técnico, no popular, preso nas ferragens. Aí quando você está lá, você não, né? Que Deus não nos coloque numa situação dessa, mas se for preciso, você saber o que fazer é importante. 192. Tem uma aqui na frente da Praça dos Leões, traumatismo craniano, 3 vítimas, um homem e mulher, um caminhão, e a pessoa está presa nas ferragens. Naquele exato momento, o atendente do SAMU, sabendo que tem pessoas encarceradas, vai acionar o bombeiro. Um segundo ali importante. Por que ele aciona o bombeiro? Porque no SEAT não tem o alicate hidráulico, um alicate bem grande, né? Um alicate pesado, um alicate hidráulico que cortam as barras de ferro. Quem tem é o bombeiro. Então, naquele exato momento, o atendente socorrista do SAMU vai acionar o COBOM, Corpo de Bombeiros. Importante saber disso. Os números de urgência, os números de emergência é uma sequência. 190, Polícia Militar.
191, Polícia Rodoviária Federal. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 193, COBOM, Corpo de Bombeiros. Para você que está vendo esse vídeo agora, é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronaldo Escrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito, ative o sininho para que cheguem novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente. Posso dar um giro aqui com a câmera do celular, pedindo a autorização das pessoas aqui para trabalhar com a imagem nas redes sociais? Oi, dá um joinha então. Professor, dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha. Fer, oi Fer, dá um joinha. Eita, olha, beleza. Para você que terminou essa parte teórica, boa sorte na tua prova. Até o próximo vídeo. De Paranaguá pro mundo!